Agora vamos para a notícia do dia aqui, Felipe. Essa aí eu quero entender. Que é o chapéu que o Corinthians tomou do Bahia na sua base. A matéria original é de Bruno Cassus, a gente pegou o resumo aqui do Planeta do Futebol, que diz o seguinte: Corinthians perde um de seus principais talentos das categorias de base para o Bahia. O Grupo City pagou hoje a multa rescisória de 14 milhões de reais e está levando o atacante Cauê Furquim, de 16 anos, para o clube baiano. A informação pegou a diretoria do Timão de surpresa. Nos bastidores, o clube estuda se há formas de segurar o garoto. Pela lei, a multa rescisória para clubes do Brasil é 2.000 vezes o valor do salário. Então eles chegaram nesses 14 milhões a partir do salário do jogador. Já para clubes do exterior, a multa era de 50 milhões de euros. Então é o seguinte, o Corinthians tinha multa baixa, porque o salário do menino era baixo, não valorizou o atleta, e o Bahia foi lá e comprou. Aí assim, também mostra um pouquinho do porquê que o Grupo City tem interesse de vir para o Brasil, né? E eles vão, eu acho que não vai ser só o primeiro desses caras que eles vão fazer esse tipo de movimentação. No seguinte sentido, se o Grupo City não tivesse aqui no Brasil, para comprar o Cauê Furquim, eles teriam que esperar o moleque fazer 18 anos e negociar com o Corinthians já no seu contrato profissional, etc e tal. Aqui eles podem pegar um monte de moleque bom dando sopa na base que os clubes grandes gerem mal, acho que é só porque é clube grande, que pode pagar um saláriozinho pro moleque, e aí perde. Em nota oficial, o Corinthians afirma que jamais foi comunicado sobre o interesse do Bahia, afirma que o jogador foi aliciado e que denunciará o caso à CBF e à FIFA. Também anuncia o rompimento de relações institucionais com o clube e o Grupo City, o que é péssimo, né? Porque a gente está falando de um cenário que cada vez mais precisa se unir em torno da liga, e agora dois clubes rompem. O Sport Clube Corinthians Paulista, ao longo da sua centenária história, tem como um de seus principais valores o respeito pelas instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior. Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Sport Clube Bahia. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse da negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. É importante dizer, tá? Quando você paga uma multa de rescisão, você não precisa comunicar nada nem ninguém. A multa existe para isso. Então, se a multa era essa, não tem nada que a CBF possa anular aqui. Absolutamente nada. É o Corinthians se fazendo de vítima. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática de subtração de talentos, ainda muito jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócio. Não importa, o negócio deles é problema deles. Reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa e qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e com o City Football Group. Detalhe, Felipe, o Corinthians se faz de vítima, mas o Corinthians foi boicotado esse ano em duas competições tradicionais da base, a Copa Votorantim e a Copa Nike, que ninguém participou por conta de aliciamento do Corinthians na base. Olha aqui, ó. Corinthians confirma novo boicote de competição na base. Matéria do meu timão. Corinthians confirmou que vai participar da Copa Nike na última semana, prestigioso torneio de base que reúne as principais equipes do Brasil. Por ainda estar fora do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro, o Timãozinho, como é conhecido a base do Corinthians, sofreu um novo boicote contra times do grupo se recusando a participar do torneio. O único clube que manteve sua participação foi o Desportivo Brasil, que também entrega a MCF. Para repor as saídas foram chamados o Aliança Lima, Pachuca, Pumas, Colo-Colo, Universidade Católica, Olímpia, e que foi disputada entre os dias 2 e 7 de junho. Ou seja, as equipes brasileiras que disputam uma tradicional... Foi numa Copa Nike, por exemplo, que o Rodrigo, base do Santos e que se destacou no Real Madrid, apareceu, por exemplo.
E os times grandes se recusaram a participar com o Corinthians por ter, segundo eles, o Corinthians está aliciando os jogadores no mercado, na gestão Augusto Melo. Então, assim, o Corinthians se fazendo de vítima aqui por perder o seu principal craque, mas que já, segundo os outros clubes, estava fazendo isso. E aqui, ó, tem uma outra notícia, Felipe. Gui Amorim, outra joia da base do Corinthians, também deve deixar o Corinthians. O Timão tá sendo destruído, cara. O Corinthians tenta reverter a situação e segurar o meia, mas encontra dificuldades. Sobre Cauê Furquim, que fechou com o Bahia, na gestão Augusto Melo, o Corinthians atrasou o pagamento do FGTS do atacante. Era um valor baixo, R$2.000, mas o garoto subiu para o profissional sem que isso fosse regularizado e sem renovar o contrato. Olha o amadorismo, cara. O erro da gestão foi percebido e Cauê desceu para a base e o pagamento foi feito, mas sem renovação de contrato. Irmão, gestão lixo e agora querem se doer. Enquanto o Corinthians continuar, e o torcedor não adianta ficar bravo comigo, não adianta ficar bravo com você, não adianta ficar bravo com o Bahia, nem com o City, tem que ficar bravo com a incompetência de quem comanda o Corinthians hoje. A incompetência, assim, retumbante. Os caras têm o principal ativo da base. Os caras atrasam R$2.000, mano, pro cara, enquanto tem um jogador no profissional que ganha 6 milhões. Entendeu? Irmão, aí caraca, perde o cara. Ai, que absurdo. Absurdo nada, mano. Categoria de base é o colchão do clube, né, cara? Eu tava conversando isso com o Lucão ontem na minha live lá, com o Lucas Guide, e a gente tava comemorando o fato do Palmeiras hoje ter uma base que nunca teve na história. Nunca teve uma categoria de base estruturada como tem hoje. Um trabalho sério. E a importância de ter um trabalho sério e que renda frutos e lucros para o clube, tanto esportivamente quanto financeiro, para isso, né? Como o Palmeiras trata com seriedade esse departamento, graças ao João Paulo Sampaio. E o Lucão lembrou, né? O fato de uma entrevista que o Sampaio deu recentemente, falando que o Palmeiras tem mais de R$1 bilhão em ativos aí pelo mundo, cara. Jogadores diversos que saíram da base do Palmeiras, que nem jogaram na base, mas que estão em outros clubes do planeta aí, que com o mecanismo da FIFA e tudo mais... Chama-se trabalho. Podem render uma grana relevante ao Palmeiras, fora os jogadores já captados, que estão no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20, que já estão com idade para daqui a pouco subirem, ou serem vendidos para o exterior e renderem frutos ao Palmeiras também. E aí você vê uma notícia que inclusive eu te mandei aí, no WhatsApp. Coloquei aqui, ó. Do Corinthians errou o registro do Cauê, cara. Acusando o Bahia de assédio, o Corinthians não fez o registro que é considerado básico para segurar o Cauê Furquim. Um especialista no caso afirma que, para evitar que outro clube pagasse a multa de 14 milhões e levasse a joia, bastava o Timão ter protocolado na Federação Paulista de Futebol que tinha uma proposta formal de renovação de contrato em andamento. Isso seguraria ele. Com isso, a federação daria ao Corinthians o direito de preferência na renovação. Nesse caso, mesmo que o Bahia quisesse pagar a multa, o Timão estaria protegido. Como não fez isso, o Corinthians deixou a brecha para o Bahia levar o atacante de 16 anos. Há ainda uma discussão sobre o Bahia estar sendo ponte para o Grupo City na negociação, mas não há mecanismos capazes de provar essa movimentação com a legislação atual do futebol. Ou seja, se fudeu, porque é incompetente, porque é varziano e essa diretoria é um desrespeito com mais de 30 milhões de torcedores pelo país. Simplesmente assim. A categoria de base do Corinthians a gente vem acompanhando, inclusive o Vessone quando foi ao nosso podcast. Inclusive, Vessone, tem que voltar, hein? Tem muita coisa que aconteceu aí pra você trocar ideia com a gente. Esse é um caso que eu queria ouvir a opinião do Vessone, por exemplo. Sim, eu lembro que ele, em 2023, quando ele foi ao nosso podcast, ele falou da base do Corinthians inflando a base, contratando a rodo, vários jogadores. Cara, uma categoria que contrata tanto assim e que você vê pouquíssimos subindo, sendo aproveitados, ou pouquíssimos sendo negociados e gerando dinheiro pro clube. Como que é uma burocracia básica dessa? Alguém tem que explicar, cara. Sem dúvida. Alguém tem que explicar. E isso só prova que o clube hoje tá largado, cara. Largado as traças. Não tem profissionalismo nenhum em nenhum departamento. É impressionante, cara. Isso aqui cara, me revolta, assim, porque, porra,
Como é que pode, cara? Um time desse tamanho viver uma situação dessa com o seu melhor jogador da base por pura incompetência de quem comanda o clube? Que é isso, cara? Esses caras. E assim, tem gente que virou réu, né? Acusada de roubar o clube diretamente, mas. E as pessoas que são responsáveis por não cumprir esses ritos, né? Quanto que elas vão roubar, entre aspas, do Corinthians? Porque se esse rapaz vira um puta jogador e é negociado por milhões e milhões, é um dinheiro que deixa de entrar nos cofres do clube, cara. E não só a grana, mas o retorno esportivo, né? Que coisa, cara. Tragédia. Aí depois o moleque vai brilhar lá no Bahia, jogar pra caralho, eliminar o Corinthians numa competição os mais emocionados vão falar, ah lá, base do Timão. É. Base, mas, pô, base do Timão. Olha o que o Corinthians fez com um ativo aí que poderia ser importante, velho. É. Bizarro. Bizarro, cara.